Roberto Almeida em O Pão com Ovo Perfeito. Em uma quinta-feira, Roberto Almeida decide fazer um pão com ovo. Como ele é extremamente prevenido, comprou todos os ingredientes um dia antes de fazer a receita. Em uma quarta-feira, assim, quando acordou na quinta-feira, começou a fazer seu lanche. Mal sabia Roberto, que além de prevenido é muito perfeccionista, então ele queria o ovo perfeito. Então lá foi ele, com suas técnicas antigas de mestre, foi preparar seu ovo, botou o óleo na frigideira, quebrou o ovo, e falhou, a gema do ovo tinha se desmanchado. Frustrado, ele tentou novamente, colocou novamente o óleo na frigideira, quebrou o ovo, e de um modo sombrio, a gema do ovo novamente se deu à desgraça. Porém, forte como sempre, Roberto não desistiu, e tentou diversas vezes. Mesmo com suas falhas, ele continuou tentando fazer um bom pão com ovo. Cansado de tanto falhar, Roberto, com sua alta inteligência e habilidade de rastreamento, foi em busca do homem que vendeu-lhe os ovos, em bandejas de 30 por 10 reais. Ao descobrir a origem das galinhas, Roberto decide ir às fazendas para analisar os galos domésticos, ovo em latim, pois apenas ele era capaz de alterar a genética dos animais para produzirem os recursos de mais alta qualidade. E assim fez Roberto. Após criar suas galinhas no seu laboratório caseiro / fazendinha em sua garagem, Roberto finalmente teve sucesso em criar seus ovos perfeitos, tendo como um resultado o ovo perfeito. Mas Roberto, com seu paladar acurado, percebeu facilmente uma qualidade superior ao do pão, então seu pão com ovo perfeito não era balanceado. Com isso em mente, Roberto Almeida partiu em uma jornada para conseguir o trigo perfeito, para ter o pão perfeito, mas ele sabia que o pão seria de alta qualidade, só se tornaria místico, se feito pelas mãos dele. Então, lá foi ele, em busca dos padeiros que eram conhecidos por fazerem os melhores pães, pois somente eles tinham o certificado e o acesso aos trigos de qualidade. Roberto não tinha dinheiro, pois a situação do país não era das melhores, então também procurava um bom forno, para assar um pão perfeito. Após alguns minutos, Roberto tinha se juntado aos padeiros e à comunidade e conseguiu um espaço na produção de trigo para conseguir os seus próprios recursos, e após alguns outros minutos, Roberto foi aperfeiçoando e demonstrando sua habilidade em agricultura. Chegando a grande hora em que Roberto iria preparar o pão perfeito, ele reuniu todos seus amigos padeiros em volta do forno para todos estarem presentes à criação do pão perfeito. Durante 20 minutos ficaram em volta do forno, esperando o pão ficar pronto. A massa crescia, o cheiro que saía daquele forno atraía todos que estavam trabalhando perto do local. O pão, após ficar crocante, começava a estalar, emitia um som que dizia a todos em volta, que em pouco tempo, ele estaria pronto. Dado a hora, Roberto abre as portas do forno, retira a bandeja a qual estava a massa, e de lá saiu, o que seria a partir daquele momento, o pão perfeito. Roberto põe em uma mesa, em que todos aguardavam degustar o pão. O cheiro era incrível, mesmo sem senti-lo, poderia-se avaliar a textura com a mais alta nota. Todos estavam ansiosos, para que Roberto cortasse o seu primeiro pedaço do pão. Então lá foi ele, com uma faca delicada, cortou um pedaço do pão em medidas cautelosas e perfeitas, e se serviu o primeiro pedaço, até mesmo porque não podia se esperar outro resultado para o primeiro digno a comer o pedaço do pão perfeito. Parando por aí, com tudo de acordo, Roberto decide acabar com sua aventura do pão perfeito. Essa saga já tinha acabado, e estava na hora de Roberto voltar para casa para fazer o seu delicioso pão com ovo perfeito. Aliás, no universo, não existe só um pão perfeito, o cálculo de quantia é infinita, mas só pode ser forjada por uma mão em específica, de Roberto Almeida. Quando chegou em casa, Roberto se depara com sua arqui-inimiga temporária, a sua frigideira. Então ele se acalma, pois estava ansioso para a nova batalha que iria enfrentar. Roberto põe o óleo na frigideira, quebra o ovo, e tem um êxito incrível. A gema do ovo perfeitamente linda. Tendo sucesso na primeira parte, Roberto avança para algo minimamente superior, porque no nível de dificuldade mais difícil é somente um ponto de vista imaginário, não tem como ficar mais difícil que já é.
Mas mesmo assim, Roberto tenta fatiar o meio do pão perfeito com sua faca forjada desde as pedras mais resistentes. Então lá foi ele, medindo mentalmente os ângulos da fatia. Ele corta o pão perfeito, e de como já é de se esperar, Roberto Almeida alcança o sucesso. O êxito foi novamente concluído. Sem dificuldades, Roberto põe o ovo perfeito dentro do pão perfeito e assim alcança seu prêmio, o pão com ovo perfeito. Roberto, após 10 segundos se deslumbrando com a perfeição do pão com ovo perfeito, come, e de como já é de se esperar, o seu genuíno café da manhã se conclui da mais alta terminação. Ele espera a tarde chegar, espera a noite, e tendo mais um dia concluído, foi-se a dormir. Aquele dia não foi mais um dia inédito na história do universo, foi somente mais um dia normal de Roberto Almeida. Créditos: Cauã Joshua, Cauã Lucas.